Nesta aula, iremos analisar alguns aspectos da termodinâmica da convecção natural. Antes de mais nada, temos que ver algumas implicações do teorema de Gusto-Oddola que já vimos em outra oportunidade e que nos diz que a potência perdida em um determinado processo termodinâmico é diretamente proporcional à taxa de geração de entropia nesse processo, sendo a constante de proporcionalidade, a temperatura de um reservatório, a temperatura desse reservatório na escala termodinâmica T0. Por sua vez, essa taxa temporal de geração de entropia pode ser calculada a partir de uma taxa volumétrica de geração de entropia, que podia ser decomposta em duas componentes diferentes, sendo uma delas associada com o vetor velocidade, que nós vimos que era dada por μ, a viscosidade dinâmica, multiplicada por uma quantidade φ, dividido pela temperatura na escala termodinâmica. Vimos também que esse φ era uma quantidade associada com os gradientes do vetor velocidade. Nas análises que realizamos até aqui, dos escoamentos que analisamos até aqui, nós vimos que em escoamentos de fluidos reais, sempre que nós temos a interação viscosa entre esse escoamento e uma parede, seja a parede exposta a um escoamento externo, que vimos na primeira parte do curso, ou uma parede exposta a um escoamento interno em um duto, que nós vimos na segunda parte do curso, sempre que nós temos essa interação viscosa, surgia gradientes de velocidade, Ou seja, nós temos que, sempre que nós temos um escoamento, seja ele externo ou interno, os gradientes de velocidade surgem e, naturalmente, nós temos essa quantidade φ diferente de zero, o que implica, por sua vez, que essa taxa volumétrica de geração de entropia, associada com o vetor velocidade, sempre que nós tivermos um escoamento acontecendo, ela será diferente de zero, o que implica, por sua vez, que a taxa de geração de entropia, a taxa temporal de geração de entropia, também deverá necessariamente ser diferente de zero. O que nos leva à conclusão, então, a partir do teorema de Gusto-Oddola, que para fazer frente a essa potência perdida intrinsecamente associada com o escoamento, é necessário que se forneça potência para manter o escoamento. Potência deve ser fornecida, potência mecânica deve ser fornecida para manter esses escoamentos, Esses escoamentos viscosos, inclusive os que vimos até aqui. E, de fato, os que vimos até aqui, essa potência necessária para fazer frente à potência perdida, ela era fornecida por um agente externo ao sistema que estávamos analisando até aqui, Um agente externo que pode ser, por exemplo, no caso de escoamentos internos, uma bomba, um compressor, ou no caso de escoamentos externos, pode ser um ventilador ou até mesmo o objeto se movendo contra um fluido qualquer, imerso em um fluido qualquer. Então, o que vimos até aqui é que nós vimos até aqui escoamentos que têm um agente externo fornecendo essa potência, e, portanto, é comum que se chame esse tipo de convecção, esse tipo de escoamento e a convecção associada de convecção forçada. Forçada justamente por esse agente externo. No entanto, nós observamos na natureza o que fica conhecido como uma convecção natural, uma convecção que aparentemente não tem qualquer agente externo atuando para que ela aconteça e que, portanto, para que ela se mantenha. No entanto, ela é mantida, nós podemos observar esse tipo de fenômeno na natureza, então algo deve estar fornecendo essa potência mecânica necessária para manter esse escoamento. É comum que se diga que a convecção natural é induzida por empuxo, no entanto, isso é um tanto impreciso, uma vez que o empuxo ele é uma força lá descrita desde Arquimedes, mas é uma força que só gerará potência se atuar contra um deslocamento, se contrapondo a um deslocamento e, portanto,
Só dizer que a convecção natural é induzida por empuxo não é suficiente. Nós devemos, então, identificar a fonte dessa potência mecânica sendo fornecida ao escoamento para que ele se mantenha, o que é necessário justamente como uma consequência do teorema de Gusto-Odólar, tal qual descrevemos aqui agora. Considere a parede vertical mostrada na tela que tem uma temperatura T0 maior do que a temperatura T infinito de um reservatório suficientemente afastado da parede, suficientemente afastado de maneira que ele possa ser considerado, esse corpo de fluido suficientemente afastado, possa ser considerado como aproximadamente estático. Ou seja, dentro desse corpo de fluido suficientemente afastado da parede, podemos considerar que o campo vetorial de velocidades é aproximadamente nulo. Nós temos também a atuação de um campo gravitacional com a mesma direção dessa parede vertical e com o sentido de cima para baixo. Uma consequência, então, desse corpo fluido estar estático e da atuação do campo gravitacional é a formação de um campo de pressões hidrostático nesse corpo fluido, em que temos a pressão sendo menor em elevações maiores e maior em elevações menores, ou seja, maior em profundidades maiores. Vamos agora acompanhar o que acontece com uma partícula de fluido em particular ao interagir tanto com a parede quanto com esse corpo de fluido, né? Nós temos aqui que essa partícula de fluido, mostrada como um quadrado azul, ela inicia sua interação com a parede vertical quente, de maneira então que ela se move até essa posição com esse pedaço de trajetória indicado pela seta verde, se move então para uma profundidade menor, para uma elevação maior. Elevação essa que implicará que a sua pressão diminuirá justamente pela atuação desse campo de pressões hidrostático. No entanto, pela interação com uma parede mais quente, nós teremos que a temperatura dessa partícula de fluido, ela necessariamente aumentará. Ou seja, a consequência direta dessas duas conclusões é que a massa específica dessa partícula fluida diminuirá, o que fará com que ela fique menos densa do que o seu entorno e, portanto, fará com que surja um empuxo que justamente é responsável por movê-lo dessa posição mais baixa para uma posição mais alta. Nós temos o repetimento desse processo ao longo dessa parede, em que nós temos um processo de aquecimento dessa partícula de fluido, ao mesmo tempo que essa partícula de fluido se expande, ou seja, aumenta o seu volume específico e diminui a sua massa específica por consequência. Esse processo continua até o fim da parede. Fim da parede esse, a partir do fim da parede, nós temos então o início da interação com esse corpo de fluido estático, com esse corpo de fluido que está a uma temperatura menor do que a temperatura dessa parede. Nós temos então que essa partícula de fluido ela vai iniciar a sua interação com esse corpo de fluido estático, sendo que ela está com uma temperatura, ela está aquecida pela parede vertical, portanto ela tem uma temperatura maior do que a temperatura T infinito desse corpo de fluido. Então nós temos que ela vai passar por um processo nessa interação térmica com o corpo de fluido, ela vai passar por um processo de resfriamento e vai se mover para uma profundidade maior, ou seja, uma elevação menor. E por consequência disso, ela terá uma pressão maior por se mover para profundidades maiores. Além disso, ela cederá parte do seu calor, ela cederá calor, fornecerá calor para esse corpo de fluido estático e, portanto, a sua temperatura tenderá a cair. A consequência disso é que a sua massa específica aumentará, fazendo com que o empuxo atue no sentido inverso do que atuava nessa perna esquerda aqui do processo que estamos descrevendo, né? Ou seja, a sua massa específica aumentará, fazendo justamente com que ela se mova sempre no sentido para baixo, quando interage com esse corpo de fluido mais frio. Nós temos que isso permanecerá até o ponto em que essa interação com o corpo de fluido frio cessará e ela iniciará novamente uma interação com esse corpo de fluido mais quente,
com esse corpo de fluido que é essa parede vertical que indicamos aqui com uma temperatura T0. Ou seja, nós vemos aqui que essa partícula de fluido ela passa por um ciclo que nós observamos de fato na natureza. Nós observamos esse fenômeno na prática e nós damos o nome de convecção natural a esse fenômeno que acabamos de descrever. Ou seja, esse fenômeno de convecção natural nada mais é, pelo menos nessa situação simples que descrevemos, do que uma sucessão de dois processos. Um processo de aquecimento, um processo inicial de aquecimento dessa partícula de fluido, seguido de uma expansão, em conjunto com uma expansão, enquanto interage com esse corpo quente, essa parede vertical mais quente, e, portanto, recebe calor dessa parede vertical, uma quantidade de calor, uma taxa de transferência de calor, Q.H. Cessando, então, essa interação com a parede, com esse reservatório quente, com essa parede vertical quente, nós temos o início de um outro processo, um processo no qual a sua temperatura cai, sua pressão aumenta e, portanto, a sua massa específica ela tenderá a aumentar, o que fará com que ela se mova de cima para baixo, tal qual descrevemos aqui, processo, então, de resfriamento e compressão. Durante esse processo, então, nós temos que essa partícula de fluido fornecerá calor a esse corpo de fluido estático, esse reservatório frio, que é o corpo de fluido estático que descrevemos agora há pouco. Nós temos, então, que após o fim desse processo de resfriamento e compressão, essa partícula de fluido retornará para a interação com a parede vertical quente, passando novamente pelo processo de aquecimento e expansão, dando início novamente a toda essa sequência de processos que descrevemos aqui. Portanto, o que nós temos aqui nada mais é do que um ciclo termodinâmico, da mesma forma que aqueles que utilizamos para projetar máquinas térmicas, como por exemplo o ciclo Rankine, o ciclo de Carnot ideal, o ciclo Rankine, o ciclo Otto, enfim. São vários os tipos de ciclo que eu poderia citar aqui. Portanto, é natural que assim como aqueles ciclos, nós tenhamos uma potência sendo produzida a partir desse processo, a partir desse ciclo termodinâmico. Potência essa que será dada pela diferença da taxa de transferência de calor ocorrendo nesse processo de aquecimento e expansão, ocorrendo na interação com a parede vertical quente, menos a taxa de transferência de calor fornecida por essa partícula de fluido para esse corpo de fluido estático, esse Q.L, que ocorre na interação dessa partícula de fluido com esse corpo de fluido estático. E, de fato, é essa potência que é responsável pela manutenção desse escoamento, dessa convecção natural. Portanto, podemos dizer que a convecção natural, ao invés de ser movida por agentes externos, como é o caso da convecção forçada, tal qual descrevemos agora há pouco, ela é movida por uma máquina térmica interna, uma máquina térmica natural e interna, embutida no próprio escoamento. A partir então dessa discussão, você pode se perguntar o que acontece com a potência produzida nesse ciclo termodinâmico que acabamos de descrever. Na realidade, ela é totalmente consumida no escoamento, a menos que coloquemos algum tipo de equipamento para capturar parte dessa potência. O que isso significa? Isso significa que, na ausência de qualquer equipamento que possa ser colocado nessa circulação, nesse escoamento, nós temos que esse escoamento se acelerará a ponto de que a sua taxa de geração de entropia seja grande o suficiente para que toda a potência produzida seja consumida por aquela potência perdida, tal qual dada pelo teorema de Gustav-Döhler, que inclusive revisamos agora há pouco.
Portanto, nós temos que, se não tentarmos aproveitar de alguma forma essa potência produzida por esse ciclo termodinâmico natural, esse escoamento se acelerará ao ponto de dissipar viscosamente toda essa potência produzida por ele mesmo, internamente, embutida nesse ciclo termodinâmico feito pela própria partícula fluida pertencente a esse escoamento. No entanto, isso não quer dizer que não se possa, eventualmente, aproveitar a potência produzida por esse ciclo termodinâmico que descrevemos. De fato, o aproveitamento desse ciclo termodinâmico é o princípio básico da energia eólica, ou seja, nós temos que a energia eólica é baseada no aproveitamento dessa circulação natural dos ventos, que surgem a partir dessa circulação natural, induzida pelo aquecimento da superfície terrestre pela radiação solar, que então produz essa circulação natural ao interagir a superfície terrestre, agora quente, pela interação térmica com a radiação solar, interage com um corpo de fluido na atmosfera que está mais frio, produzindo essas circulações naturais que aproveitamos ao colocar uma turbina eólica no meio dessa circulação natural, o que produz energia elétrica. Outro exemplo que podemos citar são as chaminés solares, que funcionam com um princípio até certo ponto parecido com a energia eólica. Nós temos basicamente uma chaminé que aquece o ar contido nessa chaminé, pelo menos na base dessa chaminé, utilizando a radiação solar. A radiação solar incidente, então, aquece o ar, que então tenderá a sofrer uma circulação natural, o que o moverá nessa direção, em direção ao topo da chaminé. Nós podemos então, em algum ponto intermediário na chaminé, colocar uma turbina eólica que então será responsável por aproveitar esse escoamento induzido por essa máquina térmica natural, aproveitá-lo para produzir energia elétrica. E os exemplos são infindáveis de fenômenos associados com essas máquinas térmicas naturais, o que corrobora a importância de se descrever corretamente o que está acontecendo na convecção natural.